Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Antes da gente começar, já compartilha, já salva esse vídeo, né? Para dar uma moral aqui para o canal. Mas vamos lá. Hoje, nossa convidada é uma pessoa muito especial. Ela é sócia de um dos grandes escritórios aqui no Espírito Santo, onde ela atua com demandas estratégicas e de maior complexidade. Além disso, é secretária adjunta da OAB e corregedora nacional. Ou seja, ela tem muita história para contar, né? Seja muito bem-vinda, doutora Cristina Cordeiro. Obrigada, Carla. Estou feliz pelo convite. Sei que você tem um espaço super importante, é uma conversa bem fluida, que, pelo que eu acompanho nos seus podcasts. Estou feliz pelo convite. Eu que agradeço aí a disponibilidade. Eu sei que com tanta coisa, né? A gente tá faltando tempo. Imagino que sim, imagino. Agora me conta aqui uma coisa. Como é que você decidiu que queria direito na sua vida? Olha só, bem, eu vou ter que te contar um pouco de história, né? Sim. Porque, assim, eu não tenho nenhuma pessoa na minha família que é jurista. Ninguém, absolutamente ninguém. Minha mãe era semi-analfabeta. Meu pai é vivo ainda, mas mamãe faleceu quando eu tinha 15 anos. E meu pai e ela tinha sempre essa questão da educação. Sim. Então, ela foi alfabetizada pelo sistema Mobral, para você ter uma ideia, que é aquele programa do governo federal lá da ditadura, enfim. E sabia pouco ler, mas sabia muito da vida. Então, ela sempre insistiu para que a gente nunca perdesse um dia de aula. A gente morava no interior de Anchieta. E ela teve sempre essa coisa e falava assim, olha, eu acho que você fala muito bem. Nossa, talvez um dia você vai ser médico, vai ser advogado. Né? Fica com isso na cabeça. Mas nunca tinha noção do que seria o direito. E aí, depois mamãe morreu, já vim para Vitória, enfim... já vivi aqui e comecei a fazer, sempre estudei em escola pública, tem essa, então na época não tinha cota, e comecei a fazer vestibular para fazer direito. Tinha uma amiga da nossa família, minha família de criação, que é juíza, e eu falei assim, eu quero ser essa pessoa, olha só como é que ela é elegante, veste bem, fala bem, então eu vou ser essa pessoa. E eu comecei a estudar e me direcionar, eu falei assim, acho que eu vou fazer direito, mas eu queria magistratura, se imaginava, até pela referência dessa nossa amiga, de quem sabe fazer um concurso público. E também era uma grande mudança, né? Porque você fazer um concurso público já seria uma grande virada de chave na vida. Então, fiz vestibular, primeira vez saindo da escola pública, não passei, óbvio. Depois fiz um ano de pré-vestibular no Americano Batista. E aí depois fiz para conseguir uma bolsa no Darby. Fiz o pré-vestibular no Darby e consegui entrar em Direito na UFSC. Primeira suplente, porque nunca é fácil. Tá. Nossa! E aí, mas eu já sabia que o primeiro suplente era um aluno excepcional, que a gente tinha certeza que ele ia para a USP. Então eu estava tranquila, assim, no primeiro momento você dá o choque, você não vê sua lista no jornal, né? Porque você lembra que publicava, Exato, né? Exatamente. Mas foi isso. E aí, quando foi... Essa, assim, a decisão não tem nada muito glamuroso nessa escolha. A escolha realmente, porque eu achava que era no direito uma grande possibilidade de mudar de vida. Que legal. E, curiosamente, eu fiz segundo grau técnico em contabilidade, que não tinha nada a ver. Olha! Já cheguei uma época a fazer um primeiro ano desse magistério, que você lembra antigamente, segundo grau possibilitava você dar aula, né? Isso mesmo. E, inclusive, minha irmã dá aula com base nesse curso desse magistério. Deu aula há muitos anos, era uma forma também de melhorar de vida. Você tem o segundo grau completo, em 1900 falando de 90 e poucos, já era muita coisa. Mas eu não tenho muita paciência com criança, a não ser meus próprios filhos. Eu achei que não ia dar certo. E a contabilidade, eu achava aquilo confuso, chatíssimo. Eu falei assim, não vou fazer o direito mesmo. E aí foi isso. Mas você chegou a fazer um técnico de contabilidade? Fiz o segundo grau, fiz um primeiro ano de magistério. Sim. Aí viu que não era para você. Mim. Aí aproveitei o primeiro ano, fui pro técnico de contabilidade. Mas, assim... E te ajudou de alguma forma em algumas demandas? Não, muito pouco, porque assim,
era um segundo grau técnico na escola que era o Godofredo, em Vila Velha, uma época de muita greve greve mesmo. Entendi. Então, assim, serviu para eu entender que não era aquilo que eu queria. Esse foi o ponto bom de ter feito contabilidade. Porque era uma faculdade também mais fácil de entrar, se eu tivesse seguido. Mas não batia, assim. Eu falei assim, é muita confusão, muita burocracia demais. Isso aqui não é para mim. E essa questão da burocracia é algo que sempre me afastou de algumas coisas, entendeu? Porque não é para mim você fazer aquela mesma coisa todos os dias. E depois da faculdade logo ingressou num escritório? Quando eu formei... quando eu entrei na UFES, eu falei assim, vou ter que aprender a trabalhar. Né? Vou ver como é que funciona. Aí fiz 1 ano de estágio voluntário no Fórum de Vila Velha. Eu trabalhava na área de criminal, achava, assim, foi a época que eu mais estudei criminal na minha vida. E estudava aquilo, ia para a UFES e aprendia a biblioteca da UFES, fazia grupo de estudo e achava o criminal maravilhoso. Aí fiz 1 ano de criminal, nesse estágio criminal, mas não consegui uma bolsa pelo tribunal. Então, aí já estava no 2º ano, terceiro período, falei assim, olha, já fiz a minha cota aqui de benesse para a sociedade, trabalhando 1 ano e pouco de graça. Agora está na hora de procurar um estágio. E aí surgiu a oportunidade de fazer o estágio com o Flávio e Marcelo. Que na época, o primo do Flávio é um amigo nosso casado com essa juíza que é eu falo que é a minha musa inspiradora nessa decisão. E aí ele falou assim, olha, tá aparecendo uma vaga, tem 2 advogados que é primo nosso, cara renomadíssimo, doutorado e tal, estão vindo de São Paulo, montar um escritório, você quer ir? Bem, eu mal tinha noção do que era o curso de Direito. Quanto mais o que representava talvez um mestrado, doutorado. Não tínhamos o Google. Então, você não tinha como pesquisar a vida de ninguém. Exato. Mas eu falei assim, vou lá fazer entrevista. E aí, a entrevista seria com o Flávio não estava, já tinha desenrolado. Uma pessoa dificílima. Dificílima desde então. E aí, minha entrevista foi com o Marcelo. Que já esteve aqui, inclusive. E o Marcelo Abelha, eu falo que, para mim, a entrevista mais engraçada, e até hoje as entrevistas com o Marcelo, que ele participa, são divertidíssimas. Porque, assim, eu entrei na sala, Carla, aqui, sala muito menor do que o seu espaço aqui. Salinha pequena, 4 cadeiras. E aí entrou aquele homem lindo. Aquele impacto. Eu falei assim, rapaz, que coisa. Eu falei assim, nossa, bacana, né? Tudo bem, eu sou o Marcelo e tal. Tudo bem. Eu falei assim, você quer fazer o quê? Por que você está fazendo direito? Eu falei, não, porque eu acho que era uma coisa que me encaixava, era isso que eu queria, eu estou pensando em concurso público. Mas eu estou disposta a fazer estágio, né, no escritório, queria aprender e tal. Aí ele falou assim, tá, você fuma? Eu falei assim, não, doutor. Você bebe? Socialmente. Aí ele tá, não, então tá bom. A gente está precisando de estágio, então se você pode começar que dia. A entrevista de estágio com o Marcelo foi exatamente essa. Eu saí sem entender exatamente, que assim, falei assim, eu estou contratado, não estou contratado. Também não tinha celular, aí procurei a secretária, falei, não, você pode começar no dia tal. E aí foi isso, comecei uma semana depois, em julho de 2002, né, mais ou menos. Nossa! Muito, e aí eu fui ser estagiário do Carlos Eduardo, que também já esteve aqui. Já esteve aqui, foi meu aluno, inclusive. Eu fui exatamente estagiário do Cadu, entrei para ser estagiário do Cadu, o escritório era só isso. Flávio Marcelo, um outro advogado que depois saiu para concurso. O Cadu, eu era estagiário do Cadu com outra pessoa. Olha que legal. E não foi fácil ser estagiário do Cadu. Tá? É mesmo? Exigente? Enlouquecedor, digamos assim. Mas vamos aos casos que te marcaram. Eu fiquei sabendo que teve, inclusive, caso de mulher que não queria ser atendida por você, porque era mulher, ela queria um homem, era isso mesmo? Isso já aconteceu algumas vezes, logo no início, principalmente. Porque, assim, Flávio e Marcelo sempre tiveram uma postura, e eu acho, uma pausa, assim, eu acho que eu tive sorte, e talvez eu não conheça o mundo, no aspecto do corporativo, porque eu trabalho com homens muito generosos. Sempre trabalhei com homens muito generosos, e que, assim, em um momento algum, no pior caso, eu nunca ouvi um quebra-pau no escritório.
uma forma de você ser indelicado com o advogado. E isso é cultural do escritório, né? A gente leva isso. Então, a gente procura sempre dar um feedback interno, não expor a pessoa. E isso sempre foi assim. Então, era muito tranquilo trabalhar com o Flávio e Marcelo. E eles tinham também uma postura de que o escritório não se resume a eles. O nome e o patrônimo é deles, mas o escritório vai além deles. Então, sempre deu muito espaço para que os outros advogados realmente tivessem as suas áreas, tivessem, né, desenvolvimento. Então, eu tinha uma área no início, trabalhava sempre mais, também contencioso ainda. A gente trabalhava com uma grande companhia do Estado e atendia algumas ações especificamente mais relevantes com o Flávio ou Marcelo. Então, a gente fazia divisão, um escritório bem pequeno. E uma dessas era não é a última que eu mandei no caso, mas foi uma pessoa, uma mulher, e falou assim, não, mas eu não contratei você, eu contratei o Dr. Flávio. Eu falei assim, então, mas é porque eu trabalho diretamente com o Dr. Flávio. Vai ser muito mais rápido você retomar algumas coisas, porque a gente agiliza o seu atendimento, porque eu vou passar para ele essas questões. Eu não vou falar com uma mulher. Eu contratei Flávio Shein. Pois bem, o Flávio chamou essa pessoa, deu-lhe conversou especificamente e falou assim, olha, o escritório funciona dessa forma se você não estiver satisfeita. Então, realmente, assim, a gente prefere não seguir com relação contratual. E assim foi feito. É mesmo? Rescindimos, porque não havia espaço para esse tipo de coisa. Eu, na época, nem tinha muita concepção, Carla, assim, de que quanto isso era preconceituoso também. Né? Mas já tive outras situações. E aí, a mais recente, realmente, foi essa ex-servidora pública, aposentada e tal. Uma situação completamente... Aí eu já estava com muitos anos de estrada. E foi extremamente delicada. Não vou te atender. Eu não vou falar com você. Eu quero ser atendida pelo Flávio ou pelo Marcelo. Eu falei assim, mas Flávio e Marcelo não vão te atender, porque isso aqui não é demanda pra que eles entrem na rota de atendimento deles. Isso é uma coisa simples, mas não fosse atendido por uma mulher. Eu falei, então tá bom. Então, senhora, eu vou passar esse recado para ele. No dia que ele tiver condições, ele te atende. Aí, desde então, também eu fiz. Bloqueei essa pessoa, porque eu falei assim, ela vai voltar. Claro. Mas agora quem não quer que ela falar com ela também sou eu. E assim foi feito, até que ela realmente, eu acho que até saiu depois do escritório, por alguma questão assim, mas tinha esse problema. Então, assim, não é incomum. Talvez eu acho que os momentos mais difíceis que eu falo, sempre foram com outras mulheres. Mesmo? Eu sinto isso, assim, nesses anos 20 anos de advocacia, mais tantos de escritórios, né, de estágio. Os momentos mais difíceis, Carla, eu acho que foram sempre desafiadores com mulheres. Eu acho que as mulheres ainda precisam melhorar muito isso. Tratar a mulher sempre não como adversário, entendeu? Talvez no dia que a gente entender isso e tiver uma pauta única de que a gente não precisa ser o algoz do outro, da outra, e que a gente precisa estar mais unido, acho que talvez a gente tenha até avanços maiores. Porque a discriminação acontece entre as mulheres. Principalmente. Eu vejo assim, aí eu falo pela minha realidade, né? Não pelos outros, mas às vezes eu vejo com muito mais boa vontade de um homem te ajudar em algumas coisas e ser paciente do que algumas mulheres. Olha só, isso é muito interessante. E você tem vários casos aqui de estagiários, né? Você contou aqui pra gente um caso do estagiário que falou que estava com problema na gengiva para não trabalhar. Como é que é isso? Não, esse estagiário, ele tem todas as melhores histórias são com ele. Eu já há muitos anos já não está no escritório, mas era a história que ele plantava a ausência. Então, assim, a gente, uma época, ia muito para Fundão, porque tinha um caso super relevante lá. E ora ia um advogado, ora ia um estagiário, porque tinha sempre o fórum de Fundão, sempre foi caótico. Então, o processo físico, né? Tinha que pegar o processo, tinha que levar o processo, prazo em dias corridos. Então, assim, não tinha jeito a não ser de carro. Então, ele plantava da seguinte forma, ele ia no meio do caminho, tudo bem, fulano, como é que foi a viagem? Comi um torresmo, doutora, nossa, bateu aqui e tal. Aí, no dia seguinte, ele veio com a história, olha, quebrei um dente. Aquele torresmo que eu comi, quebrou o dente. Beleza. Aí era uma história. Aí tem uma outra de que ele... Como é que foi o negócio do cabelo? Ele ficou muito tempo andando e tal. Ele falou assim, não, assim, inflamou.
um cabelo. Menino, esse negócio da calça ficou roçando aqui. Tava um cabelo. Aí passava 3 dias depois, ele contava que tinha virado um furúnculo. Nossa. Aí ficava 4, 5 dias em tratamento. Por isso você fala que ele plantava a ausência. Ele ia plantando. Cuidando ele nunca, assim, hoje era um fato menor. Mas amanhã ela se tornava algo grave, entendeu? Aí tem aqui a clássica e a pior de todos foi quando ele realmente falou que a tia tinha decidido fazer a eutanásia e que ele precisava levar a tia no avião da Gol para o Rio de Janeiro. Ele precisava acompanhar a tia, que ela ia num avião da Unimed, uma coisa assim. Eu falei assim, ele delirava com algumas coisas, entendeu? E aí ficava assim uma semana, não, porque eu vou pro Rio, né? Mas eu vou acompanhar minha tia e eu vou ficar e quanto tempo ela precisar. E aí nessa história foi ficando e até um dia que, graças a Deus, o contrato de estágio terminou Mas ele ainda ficou todo o contrato de estágio. Ficou pelo menos assim 1 ano no escritório. E virou diversão de todo mundo. Virou diversão. Né? Eu nem sei que rumo tomou, confesso. Acho que ele não seguiu. Aí tem esse. Esse eu posso citar o nome, porque essa é clássica. Marcelo Nogueira, se estiver me ouvindo, isso é para você. A gente tinha como padrão de protocolo entregar a pasta para o estagiário e falar assim, olha, protocolo assim que você chegar ao fórum. Faz o protocolo de tudo e depois você vai verificar os processos que você tem que verificar e tal. Responsabilidade, o prazo em primeiro lugar. Era véspera de início de recesso. E aí esse estagiário volta, 5 horas. Tinha um prazo no escritório de São Paulo que cairia depois do recesso. Mas esse escritório falou assim, eu não quero correr o risco. É um caso muito relevante. Eu preciso protocolar esse prazo. Antes do recesso. Exatamente antes. Eu quero viajar para o meu recesso com essa coisa resolvida. Tranquilo. Aí chega o estagiário com a pastinha. Eu falei assim, e aí, me dá o protocolo que eu preciso mandar para São Paulo. Ele abriu a pasta. Caraca, não protocolei. Eu falei assim, bem, são 5 horas. Você tem que dar um jeito de protocolar. Corre. Isso. Aí, eu sei que ele juntou com outro estagiário para irem de carro. Um dirigindo e o outro subia, porque né, tem toda a tragédia, fora o Maria Ortiz, aquela confusão toda. E aí ele chega na curva do Saldanha, tava tudo parado, porque era véspera de recesso, sexta-feira. Gente! E aí ele desce e sai correndo e consegue fazer o protocolo do prazo, assim, às 5h55 da tarde, uma sexta-feira. Véspera de recesso. Aí a gente serviu de lição, porque eu falei assim, tá vendo o que acontece se você deixar para a última hora e não acontece? Vai correr. Imprevistos acontecem. Literalmente correr, né? Literalmente correr. Literalmente correu. Aí essa história corre, a gente conversa sempre de forma divertida e tal, é uma lembrança boa, enfim. O Marcel trabalhou comigo muitos anos e aí saiu para tomar outros rumos, mas então por isso que eu tenho liberdade de falar o nome dele. Nisso o processo eletrônico facilitou muito a nossa vida, né? Essa caminhada aí diminuiu bastante. Não, eu acho que o processo eletrônico melhorou várias questões, assim. Primeiro que a gente também não pode deixar nada para a última hora, porque o sistema cai, né? Sim, sem dúvida. Você viu que semana passada, no início de março, o tribunal deu suspensão 5 dias. Exato. Porque toda hora você tentava fazer o protocolo, uma distribuição. Isso é muito ruim, porque se você vai fazer uma distribuição de uma medida liminar, com um pedido de tutela de urgência, o sistema também não está funcionando. E antes você tinha a possibilidade presencial. Vai lá e protocola. Agora não tem isso. Então, assim, algumas coisas que a gente sofre um pouco. E, infelizmente, a gente vem tendo, né, recorrência de suspensão de prazos aí por causa do sistema. Pois é, e aí, por exemplo, fala que o advogado é que atrapalha a justiça. O sistema não funciona. Eu tenho prazo que começou antes do carnaval, com tanta suspensão está caindo agora. Tá vendo? Entendeu? Se eu não tenho pressa em agilizar, porque o autor, ele às vezes está correndo e tal, mas eu sou réu. Estou requerido, eu vou ficar correndo para protocolar, vou usar suspensões. Claro. Né? Faz parte também do nosso processo. E tem gente que dorme debaixo da mesa, na hora do almoço? Estagiários. Sempre estagiários. Sempre estagiário? Sempre estagiários. Essa estagiária também era bem malandra, assim. Ela precisava
estava indecisa e a família pede, dá uma oportunidade de estágio para ver o que decide fazer, né, e tal. E ela tinha todas as desculpas possíveis para enrolar, mas todas. E aí, essa que dormia embaixo da mesa, eu até descobri bem depois, porque já era uma dormida assim, bem clássica, porque como ela estava numa fase de não sei o que faço, que não sei o que vou, se continuar no curso de Direito, se não vou... Ela tinha saídas, né? Saía um pouco mais à noite, aquela coisa toda, então estava meio cansada. Aí fazia aquele lanchinho, dava aquele soninho, ia dormir embaixo da mesa com os estagiários. Os estagiários, aos demais, acobertando, diga-se. E como é que vocês descobriram? Mas uma hora ou outra sempre pega, né? A gente abre a porta sem querer ir lá, a pessoa, cadê fulano? E aí todo vê aquele constrangimento, tá descansando aqui embaixo da mesa. Nossa Senhora! Meu Deus! E que história foi essa de que cortaram o cabo da bateria do seu carro? Isso. E na época eu fiquei com um pouco de receio, né? Medo, na verdade. Porque a gente trabalhava num processo bem complexo, que tinha liminar para lá, liminar para cá, ação judicial para cá, e um processo que julgava no tribunal. Não sei se você lembra da época que o tribunal fazia aquelas sessões pela manhã. Era, até, inclusive, acho que algumas câmaras, né, que só faziam sessões só de manhã, por causa de espaço. E praticamente toda terça-feira tinha que ir, acordava cedo, ia para o tribunal e tal. E era um caso que era um litígio realmente grande, porque quem ganhasse um lado ou outro tinha a gestão de um conglomerado. E aí havia essa disputa. Aí eu tinha um carro, o carro estava novo, nessa época não tinha problema. Aí eu saí no carro, desci do tribunal, a gente estava ganhando no nosso caso, a gente tinha virado um julgamento. E aí, quando eu desci, o carro não funcionava. Aí meu marido, sai de perto, liguei, né? Aí meu marido, ele falou assim, não, sai de perto do carro. Procura um lugar, coisa, e chama a polícia, vê o que aconteceu e tal. Aí eu tinha um guarda no tribunal, sempre tem, aí veio o policial. Não, deixa eu olhar aqui pra doutora e tal. Achou que era uma barbeiragem, né? Alguma coisa que eu não estava fazendo direito. Aí veio ele, que seu cabo da bateria tá cortado. Nossa, então alguém não tinha, porque tinha dezenas de carros, e na época tinha um Gol. Então, assim, né, não tinha muito sentido, né? Porque não era para roubar, né? Era realmente, talvez, para dar um susto aí de perrengue. Mas sabe que esse perrengue nem foi o pior? Estou pensando aqui, tive uma época do perrengue desse caso de Fundão mesmo, que a gente estava lá, numa ação bem grande, também complicada, e que a parte adversa, todos os dias ele botava um outdoor. Ele botava um outdoor meio que ofendendo, não tinha rede social, então ele botava um outdoor de todo tamanho na porta da fábrica, dizendo que a fábrica dele tinha sido quebrada por culpa desse nosso cliente. E o cliente estava revoltado, e aí lá vamos nós, com medida judicial, consegue eliminar, pega o oficial de justiça, põe dentro do carro, vamos lá derrubar a placa. Aí um dia que a gente foi derrubar a placa, era 8 horas da noite, em Fundão. E aí tava lá com o cara os jagunços dele, aí tivemos que parar, voltar, chamar a polícia para poder acompanhar a diligência e tal. Esse eu era bem mais jovem, então um pouco mais de medo. Ficava mais assustada, né? Mas com certeza, né? Só tinha eu de mulher à noite em Fundão. Falei, se acontece alguma coisa aqui, ninguém nunca mais me acha. Vamos jogar na linha férrea. Isso aí a gente já era. Qual o caso mais desafiador que você passou, assim, para você? Que te desafiou, assim, foi ao limite? Olha, teve uma época, a gente, nessas questões de trabalhar com grandes litígios, a gente tinha um caso específico que era um problema sério aqui em Vitória de levantamento de alvará. Então, era um caso que a gente tinha conseguido impedir que um determinado advogado, os representantes do seu cliente, conseguisse. Ele tinha uma perspectiva, à época, sei lá, de 30 milhões de reais. Isso eu estou falando de 2009, é muito dinheiro. Se fosse atualizar, já seria muito dinheiro. Lá era muito dinheiro, hoje seria muito mais dinheiro. E a gente foi trabalhando nesse caso porque tinha um erro grave de cálculo
né? A dívida era muito menor, e nós entramos para corrigir esse erro, né? Então, era um trabalho que fazia realmente muito próximo, né, de Flávio, Marcelo, mais que o cliente e tal. E fomos conseguindo reduzir. Mas tinha sempre aquela coisa, às vezes, no fórum, de uma liminar que sai, um pedido de alvará que entrava e já era despachado rapidamente. E numa dessas, ele conseguiu um alvará para levantar 10 milhões. Chegou na boca do caixa, o gerente falou assim, olha, pelo horário, eu não consigo pagar isso hoje. Então, a gente precisa resolver isso. Você tem que voltar amanhã. Não, mas eu vou entrar com ordem, eu vou chamar a polícia e coação no gerente do banco. E aí, o gerente do banco aciona toda a movimentação, liga para juiz, liga para aquela coisa toda, porque era atípico, né? Você chegar com um alvará dessa forma. Eu sei que a notícia chega para o cliente. E aí a gente teve que fazer uma ação na madrugada. Eu lembro que esse caso, assim, um pedido de suspensão para o tribunal. Começamos 6 horas da manhã para terminar 7 horas da manhã para mandar para o cliente, para despachar. E conseguimos o efeito suspensivo. Nossa. E conseguimos impedir esse levantamento. Posteriormente, essa dívida de fato foi reduzida. Mas se a gente não tivesse feito esse trabalho, o cliente realmente tinha perdido, porque depois ele nunca mais ia ver a cor desse dinheiro. Claro. Eu acho que esse foi um dos casos, assim, que mais eu tive que estudar muita coisa. Ele foi desafiador, porque tinha muito detalhe. Precisava ler o processo era de 79. Nossa! Então, era um processo físico muito grande, com muitos incidentes, com muitos detalhes, e que a gente precisava realmente, assim, se debruçar e olhar com detalhe. Cada documento, cada fato, comparar e tal. Isso hoje foi o grande aprendizado, porque apurou um olhar, né? Eu acho que isso me ajudou muito no crescimento, porque eu acho que o processo é detalhe e às vezes a gente não dá, e as pessoas são às vezes muito apaixonadas por muitas tecnologias, por muitas coisas, mas o olhar humano ainda ele é imbatível, a meu ver. Sim, sem dúvida alguma. Então, isso treina você, né? Porque você bate o olho, eu acho que hoje essa malandragem de algumas coisas assim que a gente adquire, e foi muito desse caso. Não acabou rápido. Claro. Aí teve um outro também que era dessa mesma companhia, que era muito difícil, mas habilmente no final o processo já estava numa situação final e as partes não aceitavam, ninguém aceitava perder. E aí foi o primeiro caso que o desembargador Samuel fez uma conciliação, porque a empresa credora efetivamente já só tinha esse processo para acabar e baixar, e todos os sócios eram muito velhinhos. Entendi. E eles carregavam nesse sentimento de que eu tenho direito. E aí o cliente também ficava, não, mas eu não vou pagar, porque esse valor não é razoável. E aí o desembargador Samuel conseguiu conduzir essa conciliação no âmbito do Tribunal de Justiça. E se chegou a uma conciliação, foi uma das primeiras maiores assim que a gente viu, porque justamente nem tudo, né? Porque de que adiantava também ter o direito integral e ficar brigando. E essas pessoas não veriam, não usufruiriam esses valores que teriam direito. E isso acho que foi um processo também para mim bem emblemático. E você falou uma coisa extremamente importante, né? Eu digo, eu particularmente concordo que o futuro não é... O futuro é híbrido, né? Sim. O olhar humano é fundamental. Nunca vai superar, né? E num caso assim, exatamente isso. A gente tem uma... Veja, Carla, as pessoas principalmente assim, e é um choque de geração, porque eu lido com essa geração Z hoje, lido com o povo mais velho, lido com meus próprios filhos, que já são, sabe, alfa, né? Que é a geração de 10 a 15, que tem 15 anos hoje. E que eu sempre converso assim, que você precisa ter bagagem para tudo. Sim. Então, bagagem é leitura, bagagem é estudo. Você precisa ter esse discernimento, até para que, por exemplo, para quem quer usar a inteligência artificial de uma forma massiva, se você não souber dar comandos e você não conseguir ter capacidade, fique à vontade. Se você não tiver
bagagem de leitura, de estudo, você não sabe se o que ela está dizendo está correto. Exatamente. Entendeu? E você não consegue ser pontual naquilo que você tem, porque processo é muito disso. Você olhar o processo e saber qual é o ponto relevante daquilo ali para o juiz decidir, porque às vezes você tem 10 teses. Exato. Mas é uma tese que realmente é forte. Então, a inteligência artificial não tem esse olhar. Exatamente. Né? Ela vai te dar todas as teses. Então, você faz uma petição... As possibilidades. Uma petição linda. Mas será que vai ser eficiente, né? Exato. E aí você vai despachar com um magistrado, algo que você não conhece? Não. Né? Então, tem esses detalhes. Exatamente. E como é que foi a audiência com o juiz fumante? Que história é essa? Olha, eu juro que eu nunca quis mal a ninguém. Eu acho que sou uma pessoa do bem, assim, embora meio briguenta com algumas coisas. Mas eu sou, como bom canceriano, eu guardo um certo rancor. E esse processo me deu um ódio. Porque era um processo já há muito tempo arrastado. O juiz marca uma conciliação, marca uma audiência de instrução, a gente faz o embargo de declaração dizendo, excelência, você tem questões processuais para serem decididas. Então, suspenda a audiência e decida, para que se possa agravar ou que possa tomar uma medida, ou que eu saiba como é que eu vou direcionar a minha prova. Claro. Tá bom. Aí esse magistrado, num belo dia, numa tarde de audiência, 2 horas, tinham 4 testemunhas, falou assim, bem, vai ser rápido, porque ele vai olhar que tem os nossos embargos, ele vai ver que ele não vai decidir isso aqui agora, e aí vai suspender, ou enfim, se tiver ouvir as 4 testemunhas, vão ser rápido, não tem porquê. Cara, tinha uma plateia de estudantes que queriam, esses alunos que fazem de faculdade, que querem fazer aquela coisa do estágio lá, que fica acompanhamento obrigatório, e tal. Quando abriu a audiência e nós avisamos o magistrado que existiam essas questões pendentes, o que ele fez para a plateia dele? Ele simplesmente falou assim, vou decidir. Mas espere, eu vou ler o processo. Vai suspender a audiência. Foi lá para dentro para começar a fazer a decisão para decidir. Passa-se 2 horas, volta todo mundo para a audiência. Não suspendeu. Os alunos, óbvio, também não estavam esperando por aquilo. E ele faz, então, o seu despacho. Mas ao invés de ter feito já o despacho por escrito e junto ao seu processo, não. Ele foi ditar a ata, a decisão. E a decisão tinha 3, 4 páginas, tinham várias questões processuais pendentes. Tá bom. Superado isso, vamos, então, ouvir as testemunhas. E aí foi o que eu antecipei, porque, na verdade, ele ouviu uma testemunha, aí a testemunha dava uma gaguejada, fazia, só pensa aí rapidinho. Ele levantava, ia pro gabinete, fumava, daqui a pouquinho voltava, levantava, ia pro gabinete, fumava. E nessa coisa, e houve testemunha, ou faz depoimento pessoal, passaram-se a tarde. O Fórum de Vila Velha, nessa época, tinha recém-inaugurado, não tinha uma cantina, não tinha iFood. A gente estava com o almoço do meio-dia, porque você já tinha almoçado cedo para a audiência das 14, e fomos todos ficando arrastados naquela audiência até às 10 da noite. No final das contas, a gente já não conseguia raciocinar, e o juiz foi sendo rude, foi assim, grosseiro, na verdade, não preciso nem citar nome, porque quem já fez audiência em Vila Velha, enfim, já vai entender quem é. Mas, assim, tem casos, assim, e é recorrente, né? Hoje, graças a Deus, não tem muito tempo que eu não faço audiência nessa vara. Mas já tinha um caso, esse magistrado aplicou uma pena de litigância de má-fé. Peguei uma estagiária, uma recém-advogada, foi para audiência com esse magistrado. Era uma empresa de fora, tinha que só acompanhar o preposto era contratado, como é normal, assina a carta, paga um valor, enfim, acompanha. Nada anormal. Quando chega na audiência, essa advogada, coitada, uma das primeiras audiências, uma audiência de conciliação. Simples. Assim, vai lá, faz a conciliação, explicamos. Então, ele perguntou para essa advogada, e esse preposto aí é quem? Não, ele está contratado, a carta de preposição está aqui, mas ele é funcionário da empresa? Não é funcionário da empresa. Ele faz o que na empresa? Ele conhece os fatos? Não, doutora.
Acho que audiência e conciliação, né? Só vai indagar. Não, mas eu posso converter para instrução. E começou. Aí ela, não, mas a gente, né, não veio preparado também. Tem testemunhas para ouvir, aquela coisa toda. Eu falei assim, olha, vou fazer ato da sentença agora. Na conciliação. Não tem prova, produzir matérias exclusivamente de direito, tal. Preliminarmente, a parte veio acompanhada num preposto que não tem poderes, porque não é representante, tal. Condeno por litigância de má-fé. Essa advogada, ela chegou no escritório, mas tão... Assim, ela desistiu depois do escritório, de advogar, e depois... Agora acho que até voltou, mas ela ficou um tempo assim, ela não... Traumatizada. Ela traumatizou, porque esse foi um choque. A forma não estava preparada para aquilo. Mas era um modus operandi. Falei assim, calma, tem recurso, vamos para o tribunal. E, de fato, o tribunal reformou, afastou a pena, porque não tinha o menor sentido e tal. Então, assim... Não foi só comigo. Acredito que tem uma... Já é padrão, é um padrão. Né? Se você quiser fazer só com esse, você pode fazer uma história de causos. A gente faz, abre o formulário do Google, que vai ter várias pessoas. Conte a sua história em Vila Velha. Uma história traumatizante. Todo mundo vai ter uma. Vai ter uma. Nossa. E como é que é essa... Agora... Esse desafio de ser secretária adjunta da OAB, tá na Corregedoria Nacional. Tá. Quais as expectativas aí? Olha só, Carla, não era nada esperado, né? O nosso objetivo era só eleger a Érica. Então, eu falo que as coisas foram acontecendo. Então, não era um projeto meu, não era um projeto de vida, não era absolutamente nada muito... organizado para que isso acontecesse. Mas aí eu tive essa possibilidade, surgiu essa oportunidade de assumir, né, de me colocar à disposição. Então, para o Espírito Santo é bacana, porque nós somos pequenos, né, dentro das estruturas, embora os votos sejam paritários, felizmente, porque cada unidade da federação tem o mesmo grau de representação. Então, a despeito de São Paulo ser muito maior, dentro da OAB a gente tem o mesmo nível de representatividade. Eu acho que isso é importantíssimo, porque senão a gente teria uma gestão de um grupo só, de um estado só. Sempre dos grandes centros. Dos grandes centros. E os pequenos jamais teriam essa possibilidade. Então, coloquei meu nome à disposição. A OAB acolheu, até acho que pela forma como a Érica foi conduzida. Temos o Alemande, que é um cara assim, fantástico, que sempre apoiou muito. E eu falei assim, mas o que eu vou fazer lá? Muito trabalho. Ele falou, não, vai que eu te ajudo. Então, foi bacana isso. Mas estamos na fase de aprendizado, entender como funciona, entender o sistema da OAB. Eu acho que a gente, aqui no estado, fica muito fechado, né? E talvez a gente não tenha a dimensão, né? Eu falo, quando eu te falei no início, que eu tive sorte de trabalhar sempre com homens muito generosos, né? E aí continuo com sorte, porque o Felipe Sarmento, o Délio, que é o tesoureiro, e o Beto são adoráveis, assim. Daquele tipo de homem que, se a gente não tiver sentado na mesa e eles estiverem, eles saem e cedem lugar. E eu acho que isso assim é fantástico, porque mostra a necessidade, de fato, da mulher estar ali presente, não é só um fantoche. Claro. Isso é muito bacana. Mas está sendo desafiador, porque não era o que eu pensava, não era o que eu planejei. Então, eu estou tendo que adaptar a minha vida com as crianças, né? Porque eu tenho um filho de 12 e uma de 15. Eles estavam dando super apoio, mas estavam acostumados com uma presença né, maior. E agora eu precisei viajar nesses últimos 40 dias, um pouco além do que eu viajo normalmente. Demanda muita locomoção. Né? Tem demandado, porque a gente também estava em fase de posse das seccionais, né? Então é importante. Você foi a quantas posses? Eu acho que eu fui em 7 ou 8. Fui poucas. A Rose, que é a minha colega, que está na Secretaria-Geral, foi quase em todas. Nossa. Então, eu acabei fazendo uma opção de ir menos, mas foi conversado, enfim, que também não dava nesse momento para fazer todas. Mas hoje eu até me arrependo, que eu acho que talvez deveria ter ido em mais, porque mas é uma loucura, a sinergia, né, com os outros estados é uma coisa bem bacana, assim, de trabalho. E aí legal. Você aprende muita coisa, aprende muita gente, vê como funcionam as coisas por dentro,
né, de que é preciso melhorar, né? Eu acho que a OAB está no processo. Até para a própria OAB, a reeleição do Beto é algo muito novo, né? Porque isso dá uma continuidade de divisão de trabalho, de direcionamento, e facilita para a gente que está entrando, né? Porque a gente sabe mais ou menos quais são as pautas que tem, estamos alinhados com essa pauta, né? E trabalhar para melhorar o que já existe, que quando você tem gente nova, você tem essa ruptura. Mas assim, está sendo desafiador. Desejo sucesso aí para vocês. Agora, para encerrar, a gente é um bate-pronto, assim, claro, né? Nunca diga para uma advogada. Nunca diga para uma advogada que não dá para advogar e não ter filho. Isso daí é. Justiça é? Justiça é dar o direito a quem consegue ter melhor prova. Processo físico ou eletrônico? Hoje é eletrônico, né? Mas tem um saudosismo. Eu tenho saudosismo do eletrônico. Do físico. Do físico, né? É bom grifar, é bom marcar. Né? Audiência presencial ou virtual? Presencial. Presencial ainda. Um jurista? Barbosa Moreira. Que lindo. Um livro não jurídico? Um livro não jurídico, Os Irmãos Karamazovski. Olha, se não fosse advogada, seria? Nossa, não se vê em outra coisa. Acho que não. Acho que se eu fosse advogada, talvez seria juíza. Dentro da área do direito. Dentro da área do direito. Nossa, Cristina, muito obrigada. Nosso tempo passou aqui muito rápido. Obrigada pela sua presença e desejo realmente muito sucesso aí nessa sua nova empreitada. Eu que renovo o agradecimento por ter vindo. Estou à disposição, farei o esforço para conseguir. Doutora Maria Lúcia e Flávio são convidados, a gente traz eles para cá. Contei aqui que a gente está muito difícil de trazê-los. Obrigada. Obrigada, Carla. Obrigada. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história, comenta aqui embaixo. Até a próxima. Obrigada.